Obstrução intestinal é o que informam os médicos que atendem o presidente Messias Bolsonaro em São Paulo. Flávio, o filho senador, disse que ainda em Brasília o pai foi entubado. Foi sedado também. Mesmo o Messias entubado, sedado, tweets foram publicados em sua página na tarde desta quarta-feira. Já antecipada a campanha eleitoral presidencial, o tweet nada informou sobre seu estado de saúde naquele momento. O tweet mirou logo nas duas primeiras linhas naquele que hoje o derrotaria com larga vantagem. Lula escreveu sobre seu estado de saúde. Consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT. Também na política, inconsequência e irresponsabilidade costumam obedecer à terceira lei de Newton. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Por isso e assim, nas redes sociais, novamente foi posta em dúvida a facada do Adélio. E brotaram nas redes sociais teorias e vídeos voltando à facada e tentando ressignificar a obstrução intestinal. E vai começar a orar e mandar a doença sair pela boca. Aonde eles colocarem a mão, as pessoas vão vomitar a enfermidade. Quando mais alguém começar a vomitar, levante a mão bem alto para dar um sinal, para nós contarmos, para ver quantas pessoas vão ser curadas essa noite. Para tentar entender esses movimentos de ataque e contra-ataque, invoque-se um ensinamento filosófico do pernambucano Gentil Cardoso, o primeiro treinador de Mané Garrincha no Botafogo. Filósofo do futebol e autor, entre tantas outras, de uma frase de múltiplos usos e sentidos. Inclusive para a ação tuítica do obstruído Messias Bolsonaro e a reação nas redes sociais. A frase: quem se desloca recebe, quem pede tem preferência. Ou seja, pediu, levou. Dito isso, necessário sanar uma dúvida, que parece banal, mas não é. Ajuda-se a entender quem são, como agem, o que querem os envolvidos. Refiro-me novamente ao tweet sobre imaginário comando para a sempre citada facada do Adélio. O Messias, segundo o filho Flávio e médicos, foi sedado, entubado e depois desentubado ou estubado. Na foto, publicada supostamente pelo próprio em seu Twitter, percebe-se esmerada escolha da cena. Salta aos olhos o crucifixo pendendo sobre o abdômen de alguém não identificado que está ao lado do Messias. E o Messias estirado na cama, o corpo sofrido e desnudo, tomado por fios e eletrodos. Neste ponto é de se recordar, recorrendo ao direito de proteção à sua intimidade, o Messias blindou seus exames. Primeiro em abril de 2020, para não se saber se ele havia sido ou não infectado pelo vírus da Covid-19. Depois, para não sabermos se foi ou não vacinado, impôs sigilo de 100 anos a seu cartão de vacinação. Outra percepção nesta foto. O presidente está visivelmente grogue, se não apagado mesmo. Assim, mesmo sabendo-se que seu nome é Messias, resta ao menos uma dúvida sobre a capacidade do Messias de tuitar neste estado. E aí se impõe a busca do verdadeiro autor do tweet. Se não foi o pai, como parece, foi o filho, ou teria sido um Espírito Santo. O filho, no caso, Carlos, o Carluxo, que viajou ao lado do pai no avião presidencial de Brasília para São Paulo. Carlos, que como se sabe, muitas vezes exerce o papel de alter ego digital do pai. A dúvida surgiu não por conta do ímpeto no ataque, tão próprio ao vereador Carlos. Dúvida por conta da conhecida habitual falta de clareza no pensar e escrever, donde se especula um terceiro autor, um Espírito Santo. Com todo o respeito, as duas palavras iniciadas com o E e o S
em minúsculas. Ligeiro sobrevoo na vida do Messias permite notar: quando dá azar, ele tem muita sorte. Campanha salarial de militares, 1987. Reportagem com o Messias na revista Veja. E ele revela estar disposto a cometer atos terroristas em nome da causa salarial. Diz a repórter que explodiria bombas em quartéis e na adutora do rio Gandu. Investigado, quando apertado pelo exército, deu azar no desmentido. Tinha deixado um rastro. Um croquis com desenho e anotações de próprio punho. Desenho da adutora que abastece de água o Rio de Janeiro. Desenho das espoletas e da bomba, incluído o relógio para a bomba. Deu azar, muito azar, mas foi sua sorte. Absolvido, mas já marcado, em 1988 o paraquedista saltou do exército para a política, como vereador no Rio de Janeiro. 7 mandatos de deputado federal e 3 filhos na política, depois seria candidato a presidente. E de novo deu azar, mas deu sorte. Só depois dele eleito, vazaram do Ministério Público do Rio de Janeiro as rachadinhas. Primeiro as do filho Flávio, depois a da família. Rachadinhas, o crime de peculato, aquele esquema de empregar amigos e parentes e depois tomar de volta grande parte do salário. Isso e tudo mais que as amigas e os amigos já sabem. Quem conta ou contava essa história até ser também obstruído é o Ministério Público do Rio de Janeiro e junto a Polícia Civil também obstruída. E segundo o ex-governador Witzel Tiro na Cabecinha, seu impeachment se deu por ter mandado investigar um crime, o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Na última semana, as procuradoras Simone Sibilho e Letícia Emili pediram afastamento do caso Marielle e Anderson, por receio e insatisfação com interferências externas. Sorte dos eventuais investigados por ter mandado assassinar Marielle e Anderson. E assim, na investigação, começa tudo de novo. Mas voltando à sorte e azar do Messias. Em 2018, de novo, terrível azar. Em Juiz de Fora, na véspera do 7 de setembro, a faca e a facada. Essa que seu penúltimo tweet da quarta-feira desvia do Adélio para um complô entre PSOL e PT. Facada que o contra-ataque adversário busca ressignificar e espalha não ter existido, mesmo com imagem. Mas voltemos à sorte. Operado, acamado, o Messias não participou dos debates finais no primeiro turno da eleição de 2018. E mesmo tendo alta a 29 de setembro, não foi ao último debate do segundo turno, contra Haddad, 27 dias depois da alta. E aí chegamos ao ontem, a quarta-feira, e a obstrução intestinal. No mesmo dia em que o Ministério da Saúde, 537 mil mortos depois, comunicava: hidroxicloroquina e demais do kit Covid são ineficazes para tratamento da doença e têm riscos para a saúde. Nesta mesma quarta, mais um round na CPI do genocídio. Interrogada Emanuela Medrades, diretora da Precisa, aquela empresa metida no negócio de compra e venda da vacina Covaxin, negócio de 1 bilhão e 600 milhões. Com pagamento adiantado por uma vacina que ainda viria a existir, assim como a lei específica para o negócio. Na terça, a senhora Medrades se recusou a falar na CPI. Na quarta, falou, com 2 advogados ao lado. Falou muito, eventualmente revirando os olhos, impaciente com as perguntas de senadoras e senadores. Medrades terminou desmentida por si mesma. Mesmo não sendo detalhista, eu provei e provo mais uma vez que essa invoice só foi enviada no dia 22. Inclusive, na quinta-feira passada, nós fizemos o pedido, encaminhamos as invoices, alguns documentos, temos alguns documentos para serem retransmitidos ao pessoal do DINP.
desmentida apesar do apoio de Flávio Bolsonaro e da tropa de cheque do Centrão. A senadora Elisiane Gama, do Maranhão, desconstruiu a ópera bufa. Você inicia um processo de negociação com o Brasil, com o Ministério da Saúde, e você inicia uma negociação em cima de uma vacina que ela não tem autorização da agência brasileira, ela não tem autorização da agência indiana, ela não tem, por exemplo, legislação naquele momento que favorecesse essas condições, porque a medida provisória e a alteração que foi apresentada pelo Ricardo Barros, ela só acontece bem a posterior. Ao mesmo tempo também, eu queria que você me ouvisse, ela não tem, portanto aí não havia nesse momento esse arcabouço legal, e você tem a Precisa que faz um seguro fiança para adquirir essas 20 milhões de doses numa negociação bilionária de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Eu te pergunto, aonde era que estava a segurança de vocês, a segurança jurídica, para de fato fazer uma negociação tão alta em cima de um produto tão frágil? Nesta quinta-feira, a CPI do genocídio recebeu Cristiano Carvalho, representante da empresa Davat no Brasil. Cristiano confirmou: o governo insistiu na compra de vacinas AstraZeneca via esta empresa Davat. E foi o reverendo Hamilton Gomes de Paula quem abriu as portas do reino do Ministério da Saúde para o Cabo Dominguete. Neste reinado, citados mais 2 coronéis, Elcio Bruno e Boechat. E, disse Cristiano, o pedido para comissionamento, um eufemismo para propina, teria partido de certo coronel Blanco. Nas últimas 3 semanas, 8 coronéis citados em investigações sobre corrupção. Como sabemos, antes dos soluços e da obstrução, o Messias estava sendo cercado, cada dia mais. O deputado Miranda, tendo ao lado seu irmão Luiz Ricardo, chefe de importação do Ministério da Saúde, acusou sem acusar o presidente Messias Bolsonaro de prevaricar. Disse, no dia 20 de março, no Palácio da Alvorada, ao ouvir denúncia dos irmãos Miranda sobre evidências de corrupção, Messias Bolsonaro citou um nome: o do líder do seu governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, como envolvido na maracutaia. Desde então, o deputado Miranda oscila no acusou, não acusou, tem a fita, não tem a fita. No sábado, temeroso com a boataria sobre uma fita gravada da sua conversa com os irmãos Miranda, o Messias Bolsonaro confessou à Rádio Gaúcha: eu não posso simplesmente chegar qualquer coisa para mim, tem que tomar providência imediatamente. Façamos um parênteses. O deputado Miranda parece ter a convicção de ser o último esperto do mundo. A respeito dessa impressão causada por Miranda à distância, recorra-se novamente a um filósofo do futebol. A autoria varia, ora atribuída a Sotero Monteiro, do glorioso Bahia, ora a Gentil Cardoso, ora ao Fluminense de Resende, Neném Prancha. Mas no caso deste personagem Miranda, importa mesmo é a frase: jogador se conhece no arriar das malas. Aqui, nesta citação, faltou o bom da frase original, que é: jogador bom se conhece no arriar das malas. Por ora é mais prudente seguir mirando e deixar o bom em suspenso. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar o Messias por crime de prevaricação. Nessa, ele pode dar sorte ou azar. Depende se será investigado pela sua PF, a genérica, ou pela original. Nas últimas semanas, o Messias estava sendo cercado, política e juridicamente, e em queda acentuada nas pesquisas. Seguia escorado no Centrão e no verbo e armas de militares e policiais. E também, claro, por aquele seu 1/3 de fiéis irredutíveis. Até que deu azar. Obstrução intestinal.
delicado, perigoso azar, uma obstrução intestinal. No jogo de ataques e contra-ataques nas redes sociais, há quem enxergue como sorte o azar exatamente quando o cerco está se fechando. São as coisas da vida. Que o Messias Bolsonaro se recupere para poder enfrentar sua história e seu trágico legado.